Fortuna Maldita é um novo filme de terror que chegou no catálogo da Netflix nesses últimos dias. Ela tem a assinatura do diretor Timothy Janto. Ele é da Indonésia. Mas o importante é que ele tem já um filme lançado na Netflix nesses últimos dias, que é A Noite Nos Persegue. Tem uma crítica aqui em cima. O interessante desse filme da Fortuna Maldita é que, bem, ele é um filme de terror, muito bem isso, mas ele consegue caminhar muito bem por vários subgêneros do terror. Tu começa com terror psicológico, vai pra um de possessão, tem parte na floresta, sabe? Tem tudo ali. Mas será que é bom mesmo? Então, simbora! Fortuna Maldita começa com uma cena bem interessante sobre o passado. No caso, você tem um porta-retrato, só que com várias notícias, em que nisso vai contando a história de Leishman, que é o patriarca dessa história, é o cara por trás de tudo. Em que, inicialmente, isso é bem nos primeiros minutos do filme, ele acaba fazendo um pacto com o demônio, aparentemente, para conseguir uma grande fortuna. E ele consegue realmente, isso já é mostrado bem no início, que vem mostrando assim por jornais. Leishman é um cara que não tinha nada, começou a se desenvolver, começou a ter várias empresas no ramo de imobiliária. Até que um momento ele começa a perder tudo, e tudo começa a dar de errado na vida dele. E nesse meio tempo você também começa a ver a história da família dele. Leishman se casa com uma mulher e tem uma filha. Primeira esposa de Leishman se suicida, ele se casa de novo, tem mais alguns filhos. Entende? E o filme já começa nesse ponto. Só que quando começa essa falência nas empresas dele, ele começa a ficar doente. E é aí que realmente a história começa. Você tem toda a família dele no hospital indo visitar ele. E já é uma cena meio grotesca, porque você vai no hospital e você fala, ele teve um derrame. Só que chega lá e vê o cara todo arrebentado, com pus, com bola, sabe? Bem grotesco mesmo. E, bem, o cara vai morrer, tem que se pagar as contas do hospital, ele já tá meio falido, que a única coisa que se pode fazer é começar a vender tudo que sobrou. E é aí que eles vão parar na Casa do Campo, que é basicamente a mesma casa que é apresentada no início do filme, com toda a possessão demoníaca. Nitidamente, desde o início da história, você percebe que o Leishman, ele não se dá muito bem com a filha dele. No caso, são de 2 casamentos. A filha do primeiro casamento não se dá nem bem com o pai, nem com a madrasta e a irmã do casamento. Tem um irmão que tá de boa. E começa a ter essa relação de dívida de sangue, que fica bem presente em todo o filme. E quando eu tô falando que o filme ele vai transitando entre todos os gêneros de terror, isso é verdade. Porque, por exemplo, todo o local, toda a localização do filme, ele é basicamente uma localização de terror. E tudo ali vai acontecer. Você tem cenas de terror dentro de hospital, uma coisa de possessão. Você vai pro clássico, a casa... Eles vão visitar a casa no meio do nada. Nada de ruim vai acontecer numa casa no meio do nada, obviamente. E misteriosamente, em volta dessa casa tem uma floresta onde ninguém também vai. Tipo, todos os cenários padrões de terror estão ali. Mas o legal é que todos eles são muito bem feitos. Você consegue comprar a ideia da casa mal assombrada. Você olha pra casa, é uma casa abandonada. Tá tudo ali, tá assombrado, tá. Você tem a clássica porta que ninguém deve entrar, que tem lá uns talismãs na porta e que obviamente alguém vai abrir. Você tem uma floresta extremamente macabra. Tá tudo aí no filme, tá tudo aí. Agora, uma coisa que eu achei... Eu não vou dizer que é ruim, mas... Sabe os clichês? Clássicos clichês de terror estão também presentes na parada. Se você começa a enfrentar uma entidade maligna, qual é a coisa que você faz primeiro? Obviamente é separar o seu grupo. Se você tem 4 malucos juntos, por algum motivo bizarro, eles vão ter que se separar. Porque é muito óbvio, no meio da noite, 2 pessoas têm que ir no meio da floresta. Porque, obviamente, isso é necessário. E ninguém vai esperar que, isso pode dar errado. E da mesma pessoa que ficou na casa, ainda tem a brilhante ideia de, acho que vou dormir nessa casa meio bizarra. Vou para esse quarto afastado. O que pode dar de errado? Então, eu não sei se isso é um defeito do roteiro, porque isso acontece em todos os filmes de terror. E tudo bem. E eles são bem construídos.
Não falando desses clichês, mas o que acontece dentro desses clichês, o que acontece dentro dessas cenas, é tudo bem desenvolvido. O monstro que é apresentado, não que o monstro tenha desenvolvimento, mas ele é assustador. Às vezes quando dá um close-up maior na cara, fica meio um bonecão do posto, fica meio estranho. Mesma coisa no início, você tem uma cena de uma cabeça de cabra e você fala: já vi vendendo isso em loja de brinquedo. Eu acho que eu já vi vendendo esse tipo de bicho. Mas, sei lá, poderia ter ficado mais feitinho. Faltou um polimento final. E uma outra coisa que acontece sempre são os personagens que têm mudanças de personalidade repentina. Cara, é o clássico. Tá começando alguma coisa de muito ruim. Todo mundo começa a ficar mega assustado, bizarramente assustado, vai lá. E do nada, a pessoa vai lá, se transforma no super-homem, vai lá e começa a lutar com os bichos. Cara, por que você não fez isso desde o início? É tipo, é incongruente algumas coisas. Eu acho que fica mais evidente ter uma cena num quarto em que tem uma criança que vai dormir. Tá dormindo no quarto e tipo, começa a ter uma voz chamando o nome dela. Falando: ah, mamãe está aqui, não sei o que lá. Mano, a criança já viu que a mãe dela morreu, algo do tipo. Então, tipo, a criança fica meio de boa, ela sabe que aquilo ali é mentira. E a criança até discute assim com a entidade. Se você não é minha mãe, eu falei: boa, criança. É assim mesmo, discute mesmo com a entidade. Mas aí depois, a criança vai lá, levanta do quarto, começa a abrir as portas assim de um guarda-roupa, tipo, mano, se você sabe que tem alguma coisa te chamando ali, que você sabe que ele é só mim, tu não vai atrás da parada. Ou depois, começa a sentir que tem entidade de estar embaixo da cama dela. E obviamente a criança vai lá embaixo da cama olhar, tipo, você quer meter quer lutar com o demônio no braço? É sério? Tipo, melhor ideia. E as outras pessoas que são os adultos da casa, tipo, eles olham para as situações e não sabem o que fazer. Tudo bem, acho que ninguém deveria saber, mas um momento eles estão lutando, outro momento eles estão correndo. Eles não sabem o que deveriam fazer, eles não sabem como reagir. Tem cena de pessoas que é tipo aquela coisa clássica: o demônio vai lá, puxa a pessoa pela perna pra levar tipo pro porão. É tipo, acho que toda invocação do mal tem uma coisa desse tipo. Ou atividade paranormal, não tenho certeza. Ou pode ser nos dois. E tipo, a pessoa tá lá sendo arrastada, se agarrando no chão, uma cena tensa. Coisa de unha prendendo, nervosinho. Várias cenas de nervosinho. E tipo, vocês são os personagens que estão olhando lá de longe. Aí tipo, a pessoa está arrastada e pedindo ajuda e o pessoal olhando. Aí tem uma hora que uma pessoa vai ajudar e a outra vai ajudar. Mas obviamente ninguém consegue. E depois que a pessoa é levada embora, surgem as outras personagens. Não, temos que ajudar o caraca! Quando dava pra ajudar, você não ajudou. Agora você tipo, putz, aconteceu algo de errado. Agora eu vou ajudar? É difícil defender. Tipo, tá parecendo que eu só tô reclamando do filme. O que é verdade não é. Porque eu acabo me incomodando com esses clichês que acontecem em todos os filmes. Mas, bem, são coisas recorrentes no filme, então talvez eu deveria me importar menos. Mas o importante é, toda a obra ela é muito bem desenvolvida. Você tem uma presença de gore. Você, como eu falei, você tem a presença de todos os clichês do cinema de terror, todos os tipos de ambientação. E elas são muito bem construídas. Você compra a ideia da protagonista porque ela tem o ódio do pai dela e porque ela não se dá bem com a meia família dela. Você compreende o objetivo do demônio lá, do monstro. E tipo, acaba não sendo... Não é o clássico monstro indestrutível. Sim, dá pra se vencer ele e é plausível a forma que se vence ele. Não é tipo tirada do nada a parada. As ambientações são sinistras, as apresentações dos lugares são sinistras também. A música deixa tenso. Você tem um jogo de iluminação umas horas que é de se cagar, realmente falando. Assiste numa madrugada que você vai me entender. O único problema real do filme é que eu acho que ele tem quase 2 horas de filme e isso é um pouquinho ruim porque fica cansativo lá pela metade, em que o diretor ele tende a filmar
grandes passagens. Então se o personagem tá caminhando na floresta, tem uma grande sequência dele caminhando, o que poderia ter sido cortado e não afetaria muito a história. Não afetaria de maneira alguma. Isso já estava acontecendo no outro filme A Noite Nos Persegue dele, em que ele tende a fazer planos de sequências longos. Só que em filme de ação, com bastante... esse também tem bastante sangue. O cara adora soltar um sangue. Esse aqui é um sangue... e esse daqui ainda é um sangue preto nojento. Cena de vômito é triste, é tenso. E eu acho que é só isso mesmo. Se você tá atrás de um filme de terror, que começa psicológico e vai variando nos gêneros, cara, essa é a sua pedida. Talvez o único problema é que ele esteja em tailandês e não tem dublagem pra ele. Mas, bem, dá pra se assistir, não tem nenhum problema. Então, gente, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí. Então, até depois.